Tudo bem? Como eu prometi, eu fiz a oração no primeiro vídeo, eu gostaria que você prestasse assim, atenção, tá? Nesse áudio, tá? Esse áudio ele diz o seguinte, a resposta da Bíblia, o dízimo. Então eu gostaria que você prestasse atenção, tá? Para você entender o que é o dízimo e deixar de pôr pão na mesa para os teus filhos, deixar de fazer o que é certo, porque a Bíblia diz que aquele que não se agrada dos seus, que não cuida dos seus, é pior que o incrédulo. E as religiões hoje, com essa brincadeira, porque é uma brincadeira de mau gosto, de falar sobre o dízimo, de fazer, te obrigar a devolver o dízimo, impor oferta, elas estão te colocando contra a palavra de Deus, ou seja, está tirando da boca dos teus filhos. Quando na palavra do Senhor também diz, tirarei eu, o Senhor Jesus diz, da boca dos meus pequeninos e darei a cães gulosos, em outras palavras. Presta atenção nesse áudio, por gentileza. A resposta da Bíblia. Os israelitas dos tempos antigos deviam apoiar a adoração verdadeira por dar o dízimo, ou seja, 10% da sua renda anual. A nota diz: o dízimo é a 10ª parte da renda de uma pessoa que ela separa para um uso específico. Em geral, o dízimo mencionado na Bíblia tem um objetivo religioso. Dicionário Bíblico de Harper, página 765. Fim da nota. Deus ordenou a eles: você deve sem falta dar 1/10, ou dízimo, nova versão internacional, de tudo que a sua semente produzir no campo ano após ano. Deuteronômio 14:22. A ordem de dar o dízimo fazia parte da lei mosaica, que era um conjunto de leis dado por Deus à antiga nação de Israel. Os cristãos não precisam seguir a lei mosaica e, por isso, não são obrigados a dar o dízimo. Em vez disso, cada cristão pode contribuir conforme resolveu no coração, não a contragosto nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. O dízimo no Velho Testamento. O dízimo é mencionado várias vezes na parte da Bíblia que é conhecida como o Velho Testamento. Na maioria das vezes, o dízimo é citado durante o período de tempo em que os israelitas tinham que seguir a lei mosaica, que Deus deu à nação por meio de Moisés. Mas há também alguns relatos relacionados ao período anterior à lei, antes da lei mosaica. A primeira vez que a Bíblia menciona o dízimo é num relato envolvendo Abrão, mais tarde chamado de Abraão. O dízimo de Abrão parece ter sido um presente que ele deu apenas uma vez ao rei sacerdote da cidade de Salém. Não existe nenhuma evidência na Bíblia de que Abraão ou seus filhos tenham dado o dízimo em outra ocasião. A segunda pessoa que a Bíblia menciona que deu o dízimo foi Jacó, o neto de Abraão. Jacó prometeu que, se Deus o abençoasse, ele daria a Deus 1/10 de tudo que ele recebesse. Gênesis 28, 20-22. De acordo com alguns eruditos bíblicos, Jacó provavelmente ofereceu esse dízimo na forma de sacrifícios de animais. Jacó cumpriu com a promessa de dar esse dízimo, mas ele não obrigou ninguém da sua família a fazer o mesmo. Durante o período da lei mosaica, os israelitas dos tempos antigos receberam a ordem de dar o dízimo como uma maneira de apoiar as atividades religiosas da nação. O dízimo era dado aos levitas, incluindo os sacerdotes, que se dedicavam às atividades religiosas e que não tinham sua própria terra para cultivar. Os levitas que não eram sacerdotes recebiam o dízimo das pessoas e também davam a 10ª parte dessas 10ª partes aos sacerdotes. Números 18, 26-29. Parece que havia um segundo dízimo anual, que era usado em benefício dos levitas e de outras pessoas que não eram levitas. Esse dízimo era usado durante algumas festividades especiais. Em alguns anos, esse dízimo era compartilhado com pessoas muito pobres para ajudar no sustento delas. Como o dízimo era calculado? Os israelitas deviam dar a 10ª parte de tudo que a terra produzisse durante o ano. Se eles escolhessem pagar esse dízimo em dinheiro, eles tinham que acrescentar 20% ao valor do dízimo.
Os israelitas também deviam dar a 10ª parte dos bois e das ovelhas. Levítico 27:32. Os israelitas separavam um de cada 10 animais que eles tinham nos seus rebanhos. A lei dizia que eles não deveriam examinar se o animal era bom ou ruim e nem trocá-lo. Também não poderiam converter esse dízimo em dinheiro. No caso do segundo dízimo anual, usado nas festividades, esse sim poderia ser convertido em dinheiro. Dessa forma, ficava mais fácil para os israelitas que tinham que viajar longas distâncias ir às festividades. Quando os israelitas davam o dízimo? Os israelitas pagavam o dízimo todos os anos. Mas havia uma exceção. A cada 7 anos, os israelitas não cultivavam as terras porque era um ano sabático de descanso. Por causa desse ano especial, não era necessário pagar o dízimo na época da colheita. No 3º e no 6º ano do ciclo sabático de 7 anos, os israelitas compartilhavam o segundo dízimo anual com os mais pobres e com os levitas. O que acontecia se a pessoa não pagasse o dízimo? A lei mosaica não mencionava nenhuma punição para a pessoa que não pagasse o dízimo. Dar o dízimo era uma obrigação moral, ou seja, os israelitas faziam isso porque sabiam que era o certo a fazer, não porque seriam punidos se não pagassem. Os israelitas tinham que dizer perante Deus que tinham dado o dízimo e pedir para serem abençoados por isso. Para Deus, se alguém não pagasse o dízimo, era como se estivesse roubando algo dele. Será que pagar o dízimo era algo difícil de cumprir? Não. Deus prometeu aos israelitas que, se eles dessem o dízimo, Ele iria abençoar a nação e nunca faltaria nada para eles. Por outro lado, era ruim para toda a nação quando eles deixavam de dar o dízimo, porque eles perdiam as bênçãos de Deus. Por causa disso, os sacerdotes e os levitas tinham que gastar tempo trabalhando para se manter e não podiam ajudar os israelitas a adorar a Deus. O dízimo no Novo Testamento. Quando Jesus estava na terra, o dízimo ainda era um requisito para os que adoravam a Deus. Mas esse requisito deixou de existir depois da morte de Jesus. Nos dias de Jesus. No Novo Testamento, a Bíblia mostra que os israelitas ainda davam o dízimo quando Jesus estava na terra. O próprio Jesus reconheceu que o dízimo era uma obrigação, mas ele condenou os líderes religiosos que se preocupavam em pagar o dízimo, mas desconsideravam as questões mais importantes da lei, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus 23:23. Depois da morte de Jesus. O dízimo não era mais uma obrigação depois que Jesus morreu. A morte sacrificial de Jesus eliminou a lei mosaica, incluindo o mandamento de cobrar dízimos. Hebreus 7, 5 e 18. O dízimo no início da Igreja Cristã. No início da Igreja Cristã, o costume de dedicar a 10ª parte da renda para fins religiosos era voluntário e só se tornou obrigatório depois do Concílio de Tours, em 567 d.C. Enciclopédia de Literatura Bíblica, Teológica e Eclesiástica, de McClintock e Strong, volume 10, página 436. Bom, meu amigo, minha amiga, você que se diz O que a Bíblia diz ser sobre o cristão, dízimo? que talvez o seu pastor diga, olha, se você não der o dízimo, há uma legião de demônios, migrador, cortador, devorador, destruidor, vão acabar com a tua vida. Um dia eu também acreditei nessas mentiras, na instituição onde eu estive presente, mas esse áudio que você acabou de ouvir, ele tem todos os livros da Bíblia, tem todas as explicações. Então você só vai continuar fazendo o que é errado, você só vai continuar acreditando nas mentiras que este homem que está no altar, porque é homem, é falho, é pecador, é carne,
assim como eu, como você, que não é melhor que eu, que não é melhor que você. Você só vai continuar acreditando nas mentiras, fazendo o que ele está falando para você fazer contra a palavra de Deus, se você quiser. A verdade está vindo à tona, está aí. Tá? Tem todos os livros aí. Todos os livros estão aí, tá? Inclusive, ó, eu vou passar para você aqui, ó. Deuteronômio 14, capítulo 14, versículo 22. Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Tá? Então, quer dizer, você tem todas as dicas aí. Posso te pedir um favor, de coração, a você pai de família, a você mãe de família, a você jovem, pare de ficar se virando contra Deus. Pare de ficar acreditando em mentiras de homens. Leia a Bíblia. Quando o seu pastor, que na verdade o seu pastor deveria ser o Senhor Jesus Cristo, e não esse aí que está no altar, ele falar algo para você, vai na Bíblia. Vê se o que ele está dizendo está realmente na Bíblia. Você ouviu o áudio, não são palavras minhas, é o estudo bíblico. Eu pus para você algo que é assim, separado para nós pastores, para que você deixe de ficar alimentando cães gulosos, demônios, lobos disfarçados de cordeiros. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha abrido os teus olhos, que você tenha ganhado um pouco de entendimento aí e não seja mais enganado ou enganada, tá bom? Um forte abraço. Vamos aí continuar aí nessa pandemia. Eu também estou em casa, tá? Estamos todos aí, né, trancafiados aí, proibidos de sair. As minhas palestras, as minhas reuniões, elas são feitas aqui pelo YouTube, tá bom? O meu WhatsApp é o 11 9 60 24 6599. 11 9 60 24 6599. Se você tiver dúvida, se você quiser algum esclarecimento, manda uma mensagem para mim. Terei o prazer em atendê-lo e atendê-la, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.